No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 12, está escrito: Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. É interessante como João descreve essa cena e nos faz imaginar como se desenrolou esses fatos, porque Jesus já havia ressuscitado. Da última vez que Jesus estivera antes da sua crucificação com os seus discípulos, lá na ocasião da última ceia, ele profetizou. Ele disse: Em verdade vos digo que todos vocês se escandalizarão de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus estava dizendo do desespero que os discípulos teriam quando Jesus fosse preso e fosse crucificado, e como os discípulos correriam cada um para o canto, desbaratinados sem saber o que fazer. Pedro olha para dentro de si e diz para Jesus: Não, Senhor, se preciso for, eu irei contigo até a morte. E Jesus disse para Pedro: Não, Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E foi assim que aconteceu. Quando Jesus foi preso, Pedro negou a Jesus por 3 vezes, e enquanto Jesus estava sendo açoitado, Pedro chorava com amargo arrependimento de coração. E agora ele não se sentia mais digno de servir ao Senhor. E depois que Jesus ressuscita ao 3º dia, ele manda Maria Madalena contar aos discípulos que ele havia ressuscitado. Pedro se sente indigno de continuar seguindo Jesus. E agora Pedro se reúne com mais 6 e diz: quer saber? Eu vou pescar. E ele vai. Só que depois de uma noite de uma pesca falida e fracassada, Jesus chega na beira da praia. E Jesus grita para aquele barco dizendo: Ei, vocês têm alguma coisa para comer? E alguém retorna de lá com uma resposta dizendo: Não, nós não temos nada. E agora alguém conhece que é Jesus, e Pedro estava sem a túnica, se lança na água. Jesus manda que joguem a rede pela direita, e agora, mais uma vez, eles têm uma pesca milagrosa. E agora, Jesus não responde palavra. Lembra que quando aquela mulher adúltera foi jogada aos pés de Jesus, Jesus não proferiu sentença alguma contra ela? E depois que Jesus a perdoou, Jesus disse: vai e não peques mais. Agora Jesus usa a mesma didática com Pedro. Ele tinha um confronto para fazer com Pedro, mas ele não faz de cara. Simplesmente, quando Pedro olha para a areia da praia, Pedro vê uma fogueira, e Pedro vê sobre essa fogueira peixes e vê pães. E a única palavra de Jesus é: vinde, jantai, vinde, ceai. Jesus estava dizendo com aquele gesto: Pedro, eu sei o que você fez entre a última vez que conversamos e agora. Eu vi. O meu olhar cruzou com o seu quando você me negou. Mas agora, Pedro, eu só tenho uma palavra imediata para você. Volta à comunhão. Vinde, ceai, vinde, jantai. Você me negou, mas eu te ofereço a comunhão de volta. E eu sei que daquele mar você, se eu não tivesse lançado a minha palavra, você não traria nenhum peixe, porque quando eu tive fome, e eu perguntei se vocês tinham pão, vocês disseram que não. Isso é prova que o homem não tem nada para oferecer a Deus. E assim mesmo, ele chamou Pedro à comunhão. É como se ele dissesse: nós temos contas para acertar. Nós temos muita coisa ainda para colocar a limpo. Eu ainda tenho que te colocar no prumo. Mas antes de qualquer coisa, Pedro, o que eu quero que você aceite é o meu convite. Volte à comunhão. Aqui tem pão, aqui tem peixe e aqui tem fogo. Eu preciso que você aceite. Depois que nós cearmos, você vai estar apto e saciado e equilibrado, a ponto de ouvir e discernir a minha voz. Eu tenho muito para te falar, mas por enquanto, volte à comunhão. Jesus está dizendo para você: sua vida está toda confusa e você se desviou do foco que Deus tinha para a sua vida. Mas o primeiro convite do Espírito Santo de Deus para você é: volte para a comunhão. Tem fogo, tem brasa e tem peixe. Os detalhes serão acertados depois que você se assentar à mesa. Deus abençoe a sua vida.